Para você, já deu. Já deu. Cuca já deu. Já acabou. deu para a diretoria do Atlético e para o Marquinhos também. Nós vamos falar disso daqui a Elton. pouquinho, se o Cuca fica, se ele não sai, quem viria, as possibilidades, claro, de uma noite ruim para o Atlético, mas uma noite muito feliz para o Cruzeiro. A gente tem que reconhecer isso também. O Cruzeiro brilhou ontem nessa partida de ida. Elton, o que você viu desse Atlético 0, Cruzeiro 2? Para mim, começou muito equilibrado, o Atlético até um pouquinho melhor do que o Cruzeiro, dando as cartas ali, né, dentro da sua arena, mas o Cruzeiro, aos poucos, foi tomando conta, foi dominando o jogo, enfim, deu no que deu. Há mais de um mês atrás, eu participei com o Jeves lá no Bica Galo e ele vai lembrar exatamente de uma colocação que eu fiz. O Atlético, ele é um time previsível. Previsível. E se o técnico do Atlético, o Estivão, né, conhecido como Cuca, né, pelo menos por enquanto técnico, porque ainda não oficialmente ainda não foi dispensado, ele tinha uma previsibilidade tão grande dos adversários que todo mundo sabia o que fazer, as peças que funcionavam e as que não funcionavam. E na época eu falei com o Jeves, ele precisa de mexer o doce. Se ele não mudar, ele não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir produzir. E no outro jogo ele já mudou. Ele surpreendeu e começou a ganhar os jogos. Foi assim contra o Flamengo. Ele encontrou uma fórmula para jogar, para fazer o time jogar. E ontem ele abriu mão dessa fórmula mais uma vez. E uma das fórmulas que estava regulando, que estava dando certo, era pela esquerda com o Gustavo Scarpa. Nós já vimos ali no início dos melhores momentos a falha que teve o Arana, que poderia ter resultado em um gol já no início da partida. Então, era necessário que o Cuca mantivesse essa fórmula que estava, a única que dava certo, para esse primeiro momento contra o Cruzeiro. Porque se define tudo não em um jogo, mas em dois. Não, essa fórmula que você está falando que deu, não, foi mais ou menos, Mais né? ou menos. Mas foi a única que resolveu. Eu concordo. E com um detalhe, o Atlético jogava no 4-4-2, na época eu até falei isso, e esse 4-4-2 era uma lástima. Ontem o Atlético suportou o primeiro tempo, teve aquela ilusão, só que do lado de lá, gente, tem o Leonardo Jardim, o cara é estrategista, e viu o que estava acontecendo. E o Levi me tira o Gustavo Scarpa. Levi não, o Cuca. É o Cuca. É porque Vocês falaram igual. do Levi, me tira o Gustavo Scarpa. Eu pensei, meu Deus do Melhor céu. jogador em campo. Peraí, ele é técnico do Atlético, ele é técnico do Cruzeiro, porque ele está beneficiando o adversário. E quando ele tira o Scarpa na coletiva, ele falou, desculpa, Léo, ele falou que, na opinião dele, o Scarpa não estava jogando tão bem eu assim. vi aquilo. Todo mundo, o mundo inteiro, o Brasil ele queria um inteiro, cara o que planeta chegasse mais inteiro à viu. frente. Não, mas é só ele que teve essa Estava com percepção. uma miopia brava ontem, não era problema no ombro, não, era na miopia. O Ailton disse, da única fórmula que o Atlético encontrou, ela foi mudada pelo técnico do Atlético. Enfim, vamos lembrar que me dá 3 bons jogos do Eu Atlético, ia te por perguntar favor. isso. Pô, mas você me pede coisa Não, difícil, mas não é né? difícil. Não. É difícil. O Atlético não apresentou... Eu até te falo, assim, mas eu vou buscar lá atrás. Eu te falo, por Não, exemplo, na era os 2 Cuca. jogos contra o Flamengo. Eu acho que os 2 do Atlético jogou bem. Um ele perdeu, Aqui, Não, é isso, exato. Aqui. Um ele perdeu. Não, mas vamos lá. é Copa. E contra o Grêmio, primeiro jogo do Brasileiro, o Atlético jogou muito bem e Perdeu. perdeu também. Verdade. Não, aí não, mas só jogo que perdeu, Não, mas ué. então, eu Aqui, não tô- dos 3 bons você não me jogos do pediu, Atlético, mas 2 você não me dois pediu o perdeu. resultado, você Tamanha pediu bons ruindade. jogos. Na verdade, o Aqui. Atlético você pode conseguir, assim, melhores tempos. Um Não, jogo é completo engraçado. não É existe. isso. Aqui. Não existe. Isso Não aí é uma você discussão matou. pertinente isso? Até contra o América foi assim. Ele jogou um bom primeiro tempo, depois Ó, morreu. Eu Eu não tive fico com o em cima. Lianco ontem. É? Quase que eu falei sobre isso. Saindo do camarote, logo na hora que o atleta tomou o primeiro gol, eu falei, meu filho, o Vitor Hugo tá bem. Eu falei, tá, mas a bola queima o pé dele, né? Ah, mas o Vitor Hugo jogou bem. Aqui, mano. só pra... Não, ele jogou bem, foi talvez o melhor do Mas ele sistema teve defensivo. a falha, né, no lance, né, do Aqui, gol. isso que a gente está discutindo aqui é tão Estão preocupante. falando aqui, gente, que o Vitor Hugo foi o melhor do sistema defensivo do Nós Atlético. estamos O mundo com acabou. março, abril brasileiro? Março? Maio. Abril, maio. Maio. Poxa, quantos meses... Não, é abril mesmo, é abril. Abril, né? E o Mineiro nós quase estamos não há classifica. 5 meses. Isso fora o Mineiro. O Mineiro vai... Eu nem vou colocar o Campeonato Mineiro. É uma experiência. Não conta, Léo. Não vou Não contar o conta. Campeonato Mineiro. Então nós estamos falando de 5 meses de treinos, 5 meses de partidas oficiais, 5 meses em que nós tivemos uma parada para o cara poder preparar o time do jeito que ele quisesse. Porque o Cruzeiro parou e continuou jogando bem.
O Atlético caiu, o Atlético está com 22% de aproveitamento Pouco pós-Copa mais, do Mundo? pouco mais. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, isso é muito preocupante. E aí, quando o treinador do Atlético é questionado, e não estou falando da entrevista de ontem, que foi pior do que essa que eu vou falar aqui agora. Todas vêm sendo muito ruins. Com 8 meses, você até hoje não consegue apresentar um padrão. Ele falou, gente, eu não consegui achar o meu time titular, eu não consigo. E eu não tenho vergonha de falar Não, mas isso. com 8 meses... Ele falou isso, eu não tenho vergonha de falar isso. Aqui, já era para a diretoria Tá do louco. Atlético ter dado uma pressionada nele. Ele falou, meu filho, você está ficando doido? Você não fala um negócio desse de novo, não, que eu vou ter que te mandar embora. Jeves, olha só, eu falei aqui no programa, todo mundo aqui vai lembrar, eu perguntei, você que está lá nos bastidores, o Atlético, presta atenção, os jogadores do Atlético não estão assimilando o que o Cuca fala ou o Cuca não está passando conteúdos para eles? Ô, Tiburcio, ou os A caras minha- querem derrubar ele, A porque não tem minha, a condição. minha acho que as três. questão é essa. As três. Eu Entendeu? com o Tiburcio. As três. Eu acho que tem 3 situações. Eu acho que o vestiário Três. está ruim. Eu acho que os jogadores, isso aí já é informação, os jogadores perderam a confiança no Cuca, Tão de parte saco do cheio elenco. com ele. A gente teve a oportunidade Saco de conversar cheio. com algumas pessoas e tal, perderam a confiança no Cuca. Ao mesmo tempo, o aspecto anímico do Cuca é péssimo, o cara tá todo dia abatido, ele fez cirurgia de ombro, não sei o quê, mas ele anda num astral ruim e, naturalmente, como comandante, ele contagia e contamina o ambiente que ele tá. E ainda tem a parte do entendimento entre o que ele quer e o abismo entre o que os jogadores entendem e fazem. Aqui, a entrevista do Cuca, campeão da Libertadores, é a mesma entrevista do Atlético eliminado. Você vê, a cara dele é a mesma, entendeu? Ele tem uma melancolia, nada contra a pessoa do Cuca, cara, gente boa. Se não fosse o Cuca, com a história que ele tem no Atlético, mas já tinha dançado há muito tempo.